Boa noite. Boa noite. Acidente aéreo, destroços e corpos do voo da Air Asian são localizados no mar. Novo balanço mostra que mais de 400 árvores caíram em São Paulo no temporal de segunda. Haddad compara chuva a furacão. Governo federal oficializa aumento do salário mínimo para o ano que vem. Presidente Dilma Rousseff anuncia Juca Ferreira para o Ministério da Cultura. E as opções de lazer para quem ficou em São Paulo neste feriadão de fim de ano. – 455 árvores foram derrubadas pelo temporal que atingiu a cidade de São Paulo na madrugada desta segunda-feira. O balanço divulgado hoje pela Prefeitura indica que o número representa um recorde para a capital. A tempestade com ventos fortes afetou o fornecimento de energia elétrica em parte da cidade. Semáforos também quebraram. Foi mais um dia daqueles. E São Paulo viu a lista de prejuízos aumentar. Gente há mais de um dia sem energia elétrica. No Butantã, na zona oeste da capital, comércios e residências ainda estavam sem luz pela manhã. Enquanto isso, os técnicos da Eletropaulo trabalhavam para consertar a fiação destruída. O reflexo do temporal da madrugada de segunda continuou ainda nesta terça. Muitas árvores que resistiram ao vendaval na hora da chuva acabaram caindo depois. E os transtornos também permanecem. Por exemplo, esta árvore continua no meio da via aqui no Morumbi. Ao todo, segundo a Prefeitura, entre ontem e hoje foram mais de 450 quedas de árvores. O prefeito Fernando Haddad justificou, disse que passou praticamente um furacão por São Paulo. Os ventos na capital chegaram a 96 km por hora. Rajadas de 120 km por hora já são consideradas furacão. Este especialista explica que o fenômeno climático derrubou, inclusive, árvores saudáveis. Nós tivemos uma semana com muita chuva, então o solo está mais mole realmente e como resultante também dos problemas anteriores que nós temos de podas que não foram feitas adequadamente por causa da fiação, as árvores podem estar com o peso desequilibrado para um dos lados. Então, com o solo mais pastoso e mais água, árvores saudáveis, às vezes, podem cair por causa desse problema. O botânico do Instituto de Biociências da USP diz, no entanto, que São Paulo ainda tem uma atitude de bombeiro, só age depois dos prejuízos. Mas ele afirma que agora, após essa situação, pode ser uma grande oportunidade para a cidade ter mais verde com qualidade. Nós estamos recolocando várias espécies nativas na cidade, isso é muito importante. Então agora sim é a oportunidade de São Paulo se tornar mais afeito à ciência, entender melhor essas árvores novas que nós estamos colocando para evitar que daqui a 20, 30 anos a gente tenha os mesmos problemas que nós estamos tendo hoje. Corpos de vítimas de raio em Praia Grande são enterrados em São José dos Campos, em São Paulo. Os 4 mortos eram da mesma família. Kátia Boareto e o marido Luciano D'Alessandro estavam na praia com os tios Zenildo Tadeu Vieira e Andréa Boareto quando foram atingidos pelo raio. O raio caiu durante uma forte chuva nas proximidades do quiosque 15, situado no bairro Canto do Forte. Segundo os bombeiros, o guarda-sol pode ter atraído o raio que matou os turistas. A tempestade de ontem também atingiu outras cidades da Baixada Santista e provocou vários estragos, como quedas de árvores e inundações. A jovem que morreu, segundo o laudo do IML, não estava grávida. 4 pessoas ficaram feridas. Uma delas continua internada em estado grave. As outras 3 já tiveram alta hospitalar. Uma frente fria aumentou a nebulosidade aqui no leste do estado de São Paulo e as temperaturas não subiram tanto como nos últimos dias, mas a sensação ainda é de tempo abafado. E como será que fica o tempo amanhã, último dia do ano? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o estado de São Paulo. Não há chuva prevista para o momento da virada e a festa para a chegada de 2015 será com tempo firme. O dia será de muito sol e calor, as temperaturas voltam a subir, mas chove entre a tarde e a noite de forma isolada em todas as regiões. No final da noite e durante a madrugada, não há chances de chuva
e o tempo fica firme na hora da contagem regressiva. As temperaturas vão ultrapassar os 30 graus em todo o estado, chegando aos 36 em Votuporanga, 32 na cidade de Franca e vai fazer calorão de 34 graus amanhã nas cidades do litoral, neste último dia de 2014. Aqui na capital, mínima de 21 e máxima na casa dos 32 graus. Na hora da virada, a temperatura deve ficar em torno dos 25 graus e não a chuva prevista. No primeiro dia do ano, quinta-feira, a máxima promete chegar aos 33 graus e chove de forma isolada. E na sexta-feira, a máxima prevista é de 34 graus. E quem decidiu ficar na capital paulista neste feriadão tem opções de sobra para curtir o calor típico desta época do ano. No espaço do antigo Clube Regatas do Tietê, na Zona Norte, tem até praia artificial para os visitantes sentirem um gostinho do litoral. Que o paulistano adora descer a serra no feriado não é nenhuma novidade. Agora, encontrar um pedacinho de praia em plena zona norte da capital chamou a atenção de quem ficou na cidade nesse Réveillon. Já que a gente não pode ir até a praia vem até nós. Essa é a ideia do projeto Tirando Onda, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O espaço temático foi montado no Centro Esportivo Tietê. Célia e o filho Kaique, de 6 anos, vieram pela segunda vez e se divertiram na areia. Se eu puder estar aqui final de semana, que eu também trabalho domingo a domingo, mas eu vou botar para aproveitar que ele ama isso aqui. E não precisa levar nada. Na tenda do credenciamento, os visitantes podem pegar bolas, petecas, cadeiras e baldinhos gratuitamente, apresentando somente o RG. A ideia é nós brincarmos bastante, principalmente na areia. Corrida, caminhada, musculação, vôlei e futebol na areia e, por que não, o tradicional frescobol. Haja fôlego para os monitores que acompanham a criançada. E o projeto não trouxe apenas as atividades praianas aqui para a capital. Dá só uma olhada nesse cantinho aqui das espreguiçadeiras, com areia, guarda-sol e até o visual do mar. Deu para a família toda entrar no clima do litoral. A programação vai até o dia 25 de janeiro, sempre das 10 da manhã às 7 da noite. E para quem não abre mão do mergulho, as piscinas dos Sescs de São Paulo são uma ótima pedida. A do Belenzinho, na Zona Leste, fica aberta de terça a domingo, das 9 da manhã às 5h45 da tarde. E o movimento foi grande nesta manhã, já que tem muita gente que resolveu trocar o sufoco dos engarrafamentos das estradas pelo sossego do feriado na capital. Aqui se tornou uma praia improvisada para os paulistanos, né? Como a gente não tá afim de ficar muito em bagunça, como a gente vai passar o ano novo por aqui, a gente resolveu dar uma passadinha aqui para ficar mais tranquilo, relaxar um pouco, né? Marinha da Indonésia encontra 3 corpos de passageiros de voo da AirAsia. Mais cedo chegou a ser divulgado que eram 40 resgatados. O avião estava desaparecido desde domingo, quando saiu da Indonésia com destino a Singapura. 162 pessoas estavam a bordo. A confirmação do acidente ocorreu horas depois de as autoridades divulgarem que um pescador havia encontrado vários objetos no mar de Java. Os destroços foram localizados no estreito de Karimata, que separa as ilhas de Bornéu e Belitung. Os familiares das vítimas entraram em desespero depois que imagens de um corpo flutuando no mar foram mostradas ao vivo por um canal de televisão. A Indonésia coordena as operações de busca e resgate. Outros países como a Austrália, Singapura, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Malásia, Nova Zelândia e Tailândia ajudam nas buscas. Os investigadores agora correm contra o tempo para localizar também a caixa preta e tentar entender o que provocou a tragédia. Por enquanto, não há informações sobre possíveis sobreviventes. O Airbus A320 transportava 162 pessoas de Surabaya, na Indonésia, para Singapura. E passageiros de um outro avião da AirAsia passaram por um susto hoje. A aeronave da companhia, com 159 passageiros, não conseguiu frear, derrapou e ultrapassou a pista de pouso de um aeroporto nas Filipinas, indo parar em um lamaçal. Ninguém ficou ferido. Segundo autoridades locais, o aeroporto ficará fechado até a retirada do avião da pista.
Amanhã, a TV Gazeta reexibe a retrospectiva 2014. 2014 está chegando ao fim e o jornalismo da Gazeta relembra os fatos mais importantes de um ano intenso, marcado por eleições, Copa do Mundo, crise hídrica no estado de São Paulo. Chega em casa, não tem água, é revoltante. Ano em que o mundo conheceu a nova face do mal. O Estado Islâmico matou reféns americanos. No esporte, pela primeira vez, um brasileiro é campeão mundial de surf. A retrospectiva será reapresentada amanhã e começa às 6h15 da tarde. E amanhã, por causa da São Silvestre, haverá uma alteração na nossa programação. Das 6 às 6h15, você confere um compacto com os melhores momentos da corrida. Depois vem a retrospectiva. Conheça o Jornal da Gazeta, vai começar um pouco mais tarde, viu? Às 7h15 da noite. O Jornal da Gazeta, edição das 10, vai ao ar normalmente no mesmo horário, 10 da noite. Presidente Dilma Rousseff anuncia o nome de mais um ministro. Juca Ferreira vai comandar a pasta da Cultura, da qual já foi titular entre 2008 e 2010, no governo do então presidente Lula. A atual ministra da Cultura é Ana Cristina da Cunha Vanzeller, que desde novembro ocupa o cargo interinamente após o pedido de demissão de Marta Suplicy. A posse dos novos ministros será na quinta-feira. Salário mínimo vai subir em 2015. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União o decreto que prevê o aumento. O mínimo vai passar de R$ 724 para R$ 788, um reajuste de 8,8%. O novo mínimo começa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro. Ações da Petrobras fecham o ano em queda, com perda de 37,6% no valor. A empresa perdeu neste ano pouco mais de 87 bilhões de reais em valor de mercado. No último pregão do ano, nesta terça-feira, as ações da companhia continuaram em queda e terminaram o dia no vermelho. No centro de um escândalo de corrupção, a Petrobras informou que vai divulgar apenas em janeiro o balanço do terceiro trimestre de 2014, sem o relatório da auditoria externa. A seguir, uma reportagem mostra o roteiro da São Silvestre e os pontos históricos do trajeto. E o perigo do ebola continua. O caso da doença é diagnosticado na Escócia, é a primeira ocorrência no Reino Unido. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor. Um ano bom para todos começa dentro de cada um de nós. Banco do Brasil. Bom para todos. No caos da cidade, existe um lugar que transmite alegria. É hora de se olhar, de sonhar e de se abraçar. É hora de acreditar, de sorrir e se emocionar, encontrar com os amigos, receber e ser bem recebido. Pra você é que a gente faz, na Gazeta a gente quer mais, felicidade e paz. Pra você um ano demais, na Gazeta a gente quer mais, felicidade e paz. Em 2015, vamos continuar transmitindo alegria. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site.
No Todo Seu de hoje vai ter bate-papo descontraído. O ator e humorista Sérgio Lorosa participa do Conversa 2. E vão ter músicas impecáveis. A MPB do cantor Flávio Venturini. Tudo que eu fiz foi me confessar, escravo do seu amor. E um musical com a grande cantora Ângela Rorô. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Falta pouco para São Silvestre. Além do favoritismo dos atletas africanos, especialmente os quenianos, a edição deste ano não vai contar com a participação dos 2 últimos brasileiros que venceram a prova. Giovani dos Santos segue como o maior favorito brasileiro. Entre as mulheres, a luta com as africanas também promete ser árdua. Giovani dos Santos, Josiane Cardoso, Cruz Nonata e Sueli Pereira dos Santos. São esses os atletas da elite do Brasil com chances de brilhar na São Silvestre. Pesa sobre os ombros desses atletas o jejum de vitórias do Brasil na São Silvestre. No masculino, o último a vencer foi Marilson Gomes dos Santos em 2010. No feminino, faz mais tempo ainda. A última a cruzar a linha de chegada em primeiro lugar foi Lucélia Pérez em 2006. O desafio é quebrar a hegemonia dos africanos, principalmente dos quenianos, que venceram 4 vezes entre os homens e 6 entre as mulheres nas últimas 7 edições da prova. Os brasileiros acabam disputando provas demais ao longo do ano por conta dos compromissos com os patrocinadores, ao invés de separar os últimos meses da temporada para se preparar para a São Silvestre, como fazem os africanos. Em meio às dificuldades de preparação para a São Silvestre, cada um tem a sua estratégia para surpreender os favoritos africanos. Josiane Cardoso quer repetir o que fez na vitória na volta da Pampulha. Na Pampulha foi fantástico, assim, eu corri muito bem, vim de trás. E na São Silvestre eu pretendo fazer o mesmo, assim. Não vou tentar sair ali mais atrás, não perder o contato. E ali na Brigadeiro eu vou para dar o bote na Brigadeiro. Eu vou deixar mais pro finalzinho para uma energia a mais, né? Amanhã eu vou ter mais um desafio, né? De estar enfrentando os quenianos de igual para igual. Eu gosto de estar sempre ali na frente brigando com os ponteiros. Então para mim já é um risco maior, mas eu gosto de estar sempre riscando que a hora dá certo. Palavras de quem em 2014 chegou ao tricampeonato da Volta da Pampulha e que por conta disso é novamente a maior esperança do Brasil na prova masculina. Nos 2 últimos anos, Giovani terminou em 4º lugar na São Silvestre, mas espera que este ano a história seja diferente e que reserve a ele o lugar mais alto do pódio. A gente sabe que é uma pressão gostosa, né? Uma pressão que o pessoal está torcendo pela gente. Então acho que isso aí eu me considero assim, uma torcida, não pressão. Desde 1993, o circuito da São Silvestre tem 15 quilômetros. E o trajeto foi desenhado para privilegiar a passagem dos atletas por locais e edifícios históricos da cidade. Acompanhe o percurso da prova na videoreportagem de Renata Falzoni. Largada em frente ao Museu de Arte São Paulo, projeto de Lina Bobardi, inaugurado em 1968. O vão de 70 metros preserva a vista do antigo Belvedere Trianon. À sua frente, o Parque Trianon e o que sobrou da Mata Atlântica da região. O circuito desce a Major Natanael, ao lado do cemitério do Araçá, até o Pacaembu, inaugurado em 1940. Na época, o maior estádio da América do Sul. Avenida Pacaembu, por debaixo da São João e Minhocão, até a Barra Funda. Memorial da América Latina, projeto de Oscar Niemeyer, concluído em 1989. A seguir, 2 vezes sobre os trilhos da antiga São Paulo Railway, a Santos Jundiaí. Ruínas do antigo moinho que batiza a comunidade a seu pé. O Palácio dos Campos Elíseos, na Avenida Rio Branco, era a residência do governador na primeira metade do século passado. Praça Princesa Isabel e o monumento ao Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro.
é na esquina da Ipiranga com a São João, imortalizada na música de Caetano Veloso, onde a São Silvestre passa 2 vezes. Secretaria da Educação, no antigo edifício da Escola Normal Caetano de Campos, de 1894. Praça da República. Teatro Municipal, inspirado no Ópera de Paris. Projeto de Ramos de Azevedo, inaugurado em 1911. Edifício Matarazzo, hoje abriga a Prefeitura de São Paulo. As arcadas da Faculdade de Direito São Francisco da USP. A escola funciona aqui desde 1828. O Castelinho da Brigadeiro é de 1911. Por fim, a Avenida Paulista, bandeirada em frente à TV Gazeta, no edifício da Fundação Casper Libero. No Rio de Janeiro está quase tudo pronto para a festa da virada na praia de Copacabana. A expectativa é que mais de 2 milhões de pessoas participem do evento. O tema da festa será uma homenagem aos 450 anos da cidade. 34 mil fogos de artifício serão disparados de 11 balsas em um show que deve durar 16 minutos. A novidade será uma sequência de fogos que por 2 segundos vai escrever no céu de Copacabana Rio 450, além da exibição de uma mensagem do Papa Francisco em homenagem ao aniversário da cidade. Recém-inaugurada, a Biblioteca do Parque Vila Lobos, na Zona Oeste de São Paulo, é uma opção de lazer e cultura para quem não vai viajar neste fim de ano. Este não é um passeio comum. Entrar na biblioteca recém-inaugurada é como garantir o passaporte para uma viagem extraordinária pelos livros. Aqui estão centenas de títulos, histórias variadas e para todo tipo de público. Este cantinho, por exemplo, é dedicado às crianças. E nesse passeio pela literatura não pode haver nenhum obstáculo. Pessoas com deficiências têm acesso integral a todos os ambientes da biblioteca e contam com o auxílio de equipamentos especializados, como o reprodutor de áudio. O progresso tecnológico não impediu as guerras na Europa, na Argélia e no Vietnã. O computador com ampliador de caracteres e até um folheador de páginas. A biblioteca fica dentro do Parque Vila Lobos, na zona oeste da capital, e está numa área de 4.000 metros quadrados. O espaço conta ainda com jogos de tabuleiro, uma área reservada para exposições e cursos. Neste, o desafio é aprender a língua brasileira de sinais. Elaine é do grupo Mãos de Fada e veio compartilhar o seu conhecimento. A gente sabe que aqui no parque tem uma quantidade muito grande de surdos que frequentam, né? Que vêm para andar de bicicleta, de skate, né? E a biblioteca, como é acessível, assim como a BSP, é importante que eles saibam pelo menos um pouco do contato, como explicar, por exemplo, na hora de fazer uma ficha, como explicar que tem que levar livro, quanto tempo tem que ficar, que a internet pode ser usada 2 vezes por dia, enfim, né? As informações básicas a gente vai trabalhar com eles. Em São Paulo existem mais de 100 bibliotecas. Mas esta vai além do acesso aos livros. Você ter locais aconchegantes, locais que são mais relaxantes e até locais que você pode estar trabalhando ou estudando. Mas a ideia é essa e também interagir com a própria natureza, né? Você não pode perder essa vista maravilhosa aqui do parque, que para a leitura e para os programas que acontecem aqui ajudam, né? Enriquecem. O lugar chamou a atenção de toda a família de Tânia e Ronaldo. O casal fez uma surpresa para a filha adolescente, apaixonada por livros. Ela ficou sabendo aqui na porta do parque que aqui tinha uma biblioteca. Ela queria trazer livros, nós até ficamos enganando ela para nem precisar trazer, né? Porque aqui você vai ter disponível, né? Eu fiquei muito feliz porque eu nunca fui, numa biblioteca de verdade, grande assim, só em livraria. Aí eu nunca tinha visto como era e eu gostei bastante. Além de ter acesso a mais de 15 mil títulos, o visitante pode também participar das atividades culturais que serão permanentes aqui na biblioteca. Agora, para quem não consegue se desligar de jeito nenhum da tecnologia, tem os computadores ligados à internet. Dá para assistir aos filmes, participar de jogos e também ouvir música. E depois de usufruir tudo isso, a sugestão é aproveitar muito bem o parque.
É muito legal, porque a gente vem aqui, aí dá pra fazer um monte de coisa, andar de patins, andar de bicicleta. E ainda tem um monte de planta, aí tem cachorro também, e agora tem a biblioteca. Caso de ebola é diagnosticado na Escócia, a primeira ocorrência da doença no Reino Unido. A mulher, que já está em isolamento, é uma profissional de saúde que passou por Serra Leoa. Ela estava na África trabalhando no combate à doença com a ONG Save the Children. Hoje de manhã, ela foi transferida de Glasgow, na Escócia, para um hospital de Londres. Ontem, a Organização Mundial da Saúde divulgou que o ebola já matou quase 8.000 pessoas. Em Serra Leoa, Guiné e Libéria, os casos já passam de 20.000. 2 marinheiros albaneses morreram na manhã de hoje enquanto tentavam rebocar a balsa italiana que pegou fogo no mar Adriático no último domingo. A balsa ia de Patros, no oeste da Grécia, para Ancona, na Itália. 478 passageiros e mais 200 veículos estavam a bordo. 10 pessoas morreram no acidente. O resgate durou cerca de 36 horas. Morreu hoje aos 104 anos Louise Rainer. Ela foi a primeira atriz a vencer 2 prêmios Oscar consecutivos em 1936 e 1937. Louise Rainer era de origem alemã e tinha nacionalidade americana. De acordo com a BBC, a única filha da atriz informou que Louise foi vítima de uma pneumonia e faleceu em casa na cidade de Londres. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Eu vou contar uma história muito curiosa. Há pouco mais de uma semana aconteceu um blackout da internet na Coreia do Norte. Nenhum computador funcionava. E não era uma pane que só prejudicava o envio de e-mails. Era muito mais grave. O sistema de defesa norte-coreano deixou de funcionar. E também pararam as usinas nucleares, que já produziram a maldita bomba atômica. Quem foi o culpado por essa imensa deslealdade? Foram os Estados Unidos, por mais que a turma de Barack Obama nunca tenha assumido a responsabilidade. A história vem de longe, eu vou resumi-la para vocês. No finzinho de novembro, os computadores da Sony foram invadidos em Nova York, na Califórnia. E quem foram os culpados? A Coreia do Norte, por mais que ela nunca tenha assumido publicamente a responsabilidade. E mais uma vez a história vem de mais longe ainda. A Sony é uma empresa global de produção de filmes. Ela produziu um filme de ficção chamado A Entrevista. Esse filme conta como seria o assassinato do ditador norte-coreano, que se chama Kim Jong-un. Ele é o terceiro de uma dinastia de ditadores comunistas. A Sony jogou pesado. Ela, no comecinho, ficou assustada e cancelou a estreia do filme, mas depois decidiu projetá-lo no circuito alternativo, nos cinemas de arte. Em Washington, a turma de Barack Obama achou que a companhia tinha se acovardado. Foi então que aconteceu a pane da internet na Coreia do Norte. A ditadura pequena e esquisita ficou zangada. Foi contar tudo para a China, que é uma aliada dela, e disse ser contra o terrorismo na internet. Enquanto isso, Obama dizia à CNN que poderia recolocar a Coreia do Norte na lista negra dos países que praticam o terrorismo. Ficou por isso mesmo, mas o importante é que hackers de um país atingiram outro país. E isso pode ser apenas o começo de uma longa guerra. É assim que o mundo gira. Boa noite. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Fique bem, uma boa noite para você. Você acompanha agora a Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Reveja as notícias que marcaram o ano na retrospectiva 2014. Reapresentação amanhã, 6h15 da tarde. Assista agora Todo Seu.